Vencer Salê, matrículas abertas. Oito horas 10 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, vai estar aí em todas as plataformas, em todos os aplicativos de podcast. Também logo mais reprise na Plena TV. São 8 horas e 11 minutos do oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, e também de Radmed Diagnósticos por Imagem. Campos hoje tem tempo parcialmente encoberto, temperatura hoje deve chegar a 33 graus, há até alerta de chuva para hoje, principalmente depois do início da noite, né? Depois das 18 horas, com 26 graus agora neste momento. Folha no Ar de hoje, tendo o prazer de receber aqui na verdade ela... foi o que a gente falou mais cedo, né? Tem um vasto, um extenso currículo, então a gente, né, tá só encurtando aqui para falar que ela é especialista em sustentabilidade da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. E para você que ligou agora, ou para você que está chegando agora aí em nossos canais, foi feito um mapeamento dos recicláveis pós-consumo no estado do Rio de Janeiro, e revela, os números são reveladores. Tem uma fortuna sendo jogada fora no lixo, literalmente sendo enterrada, aí uma fortuna de mais de 11 bilhões de reais. E aí a gente falava aqui mais cedo sobre essa questão de por que a população ainda não está tão antenada e tal, essa coisa. Hoje o país predominantemente de uma geração antiga, né? Temos muitos idosos, somos um país velho, e cara, assim, tem um fato que eu narro sempre aqui, Carolina, que é numa enchente que deu aqui em Campos 2008, eu estava como repórter de rua e eu fui a Ururaí, uma localidade aqui na chegada da cidade para quem vem do Rio, o rio transbordando, quase que fechando ali a BR-101, muito cheio, as casas todas tomadas, o povo todo desesperado, e o senhorzinho passando com aquele saco de ração. Aquilo é ótimo para guardar lixo, né? Oh, meu pai eterno, não aguento não, Carolina. O cara jogando no lixo, porque isso foi em 2008, não tinha tanto celular assim ainda, né? Essa coisa de filmar, eu mesmo não tinha. Carolina, o cara jogou o saco cheio de lixo em pleno, assim, porque a gente joga o lixo, eu coloco a gente, porque eu também sou santo disso, mas assim, as pessoas jogam lixo no rio como se o rio fosse uma lixeira. Uhum. Só que aquele dia, o cara atravessando a ponte, e o lixo estava pesado, porque ele vinha arrastando o saco pela ponte. Chegou no meio da ponte,
O Ururaí jogou o lixo. Eu tinha que ter filmado isso para não ficar minha palavra contra nada, né? Então, assim, mas eu acho que não precisa nem de muito esforço para provar isso. Talvez se ficar por ali hoje, filma rapidamente as pessoas ainda fazendo isso. Infelizmente. Mas vamos lá, dessa concepção aí mais antiga, tem os nossos filhos, a sua filhinha, como você falou, novinha, tem 8 anos, então essa geração aí, minha filha, não pensa que você vai ter uma empresa aí de qualquer maneira, sem os devidos cuidados com a natureza, que não sei se vai ser a mesma coisa que é ainda hoje, que já está sendo virada essa chave. E aí, no bloco passado que a gente falava sobre essa economia circular, essa logística reversa, descarbonização do estado do Rio de Janeiro, o Renato colocou aqui, e nós vamos falar sobre reciclagem agora e sobre esse encadeamento, né, produtivo. O Renato Carvalho colocou aqui a mensagem e disse o seguinte: bom dia a todos, vou acrescentar 2 itens que vejo grande dificuldade para o descarte correto: o óleo de cozinha usado e eletroeletrônicos diversos. As cidades precisam facilitar o descarte desses itens que geralmente vão para o lixo comum, infelizmente. Mensagem dele que eu quero te pedir para comentar, só pontuar 2 coisas. Em Campos tem uma empresa que faz a coleta do óleo e de acordo com a quantidade de óleo, ela te dá lá os detergentes. Uhum. E tem uma associação aqui em Campos que é sensacional, As Marias da Baixada. Carolina, elas fazem um trabalho espetacular e vão fazer agora detergente. Elas fazem a coleta do óleo de cozinha, óleo de soja utilizado, né? E transformam em sabão. Eu conversava com a presidente agora aqui recentemente, ela falou: vamos chegar no desinfetante, no detergente. Olha que maravilha. Fica à vontade aí para você comentar. Sim. Foi muito legal essa mensagem do Renato, né? Porque mostra que quais são os pontos de fragilidade, né, que a população está percebendo. Isso é uma resposta também ao mundo que a gente está vivendo, né? Está todo mundo cercado de equipamentos eletrônicos, e isso não vai mudar, né? A nossa sociedade é muito mais complexa, todo mundo precisa estar conectado, né? A gente está conseguindo cada vez mais que mais pessoas tenham acesso a esses equipamentos, e é tudo conectado, né? Então a gente vai, e a tecnologia avança, os nossos equipamentos ficam obsoletos, então vai ter um descarte grande de eletroeletrônicos ainda, né? A gente ainda tem muita coisa guardada na gaveta. Se você abre esse fim de semana tivemos uma mudança de residência na família e eu fui ajudar. A gente abriu uma gaveta assim de uns 60 por 60 centímetros, um gavetão enorme. Era só cabos de conexões. A gente olhava e falava: gente, eu nem lembro o que isso conectava. Algumas entradas assim totalmente diferentes. Então, assim, isso vai acontecer. Para o eletroeletrônico, né, o que eu sugeriria? A gente, no Brasil, tem um sistema formal, obrigatório, de logística reversa de eletroeletrônico. Logística reversa é você ter que devolver o material pós-consumo para o fabricante poder dar conta de processar esse material pós-consumo, seja reciclando, recuperando algum material, ou para aquilo que não pode ser recuperado, ele é obrigado a dar a destinação adequada. Então, existem duas organizações que fazem a gestão desse programa nacional, que são a Green Electron, Green de verde em inglês, né, e Electron de eletrônico, né, Electron. Eles têm um site e lá você pode buscar pelo seu CEP e encontrar os pontos de entrega voluntária desses eletroeletrônicos mais próximos. E a outra é a ABRE, só que ABRE com 2 Es, né? ABRE, ABREE, que também é uma associação nacional da indústria de eletroeletrônicos, e eles também oferecem pontos de recolhimento voluntário. Algumas marcas de eletroeletrônico, principalmente os de grande porte, como geladeira, máquina de lavar, fogão, né, que a gente chama de linha branca, eles já têm programas de recolhimento também. Então, você vai comprar um eletrodoméstico novo, se você colocar lá no site, eu não vou citar as marcas aqui, mas algumas têm, isso é fácil de achar no Google,
Você fala, olha, eu vou trocar minha geladeira. Ele busca a tua geladeira e te dá R$ 200 de desconto no material novo, dependendo do tamanho, né, do equipamento que você está destinando. E como você falou, Cláudio, tem os ferro-velhos, né, tem os sucateiros, que é a cultura local, né, dos nossos municípios, das nossas cidades, que é aquela pessoa que há anos passa ali buscando aquele material e tudo mais. O encadeamento da reciclagem depende ainda muito dessas pessoas, e a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco. Sobre o óleo de cozinha, existem muitas iniciativas de pequeno porte, você tem razão, como essa que você mencionou, eu já tomei conhecimento de várias, em vários municípios do Rio também. O óleo de cozinha, o importante é a gente separar ele em casa, né? Tendo uma garrafa PET usada, de refrigerante ou de água mineral, separa essa garrafa PET, separa um funilzinho, né? Para você terminou de usar o óleo, não vai, aquele óleo já está saturado, vai guardando na garrafa PET, dependendo da quantidade de fritura que a gente faz em casa, leva 1 ano para você encher aquela garrafa PET, deixa ela num cantinho ali e busca esse tipo de ação artesanal, ou mesmo, alguns municípios têm ações formais também, para a gente devolver o óleo, e a Associação Brasileira da Indústria de Óleo Vegetal, que chama ABIOV, a Associação Brasileira da Indústria do Óleo Vegetal. Eles também têm uma iniciativa de recolhimento, ainda não está em todos os municípios, mas buscando por eles na internet dá para encontrar pontos de entrega voluntária também desse material. Agora, é aquilo, normalmente são entregas voluntárias, existem esses programas de eletroeletrônicos que vão te dar um benefício na compra de um novo, mas ainda é um pouco incipiente, né? E depende muito de pessoas como o Renato quererem também participar desse recolhimento para poder fazer a sua contribuição. Lembrando que a gente, como consumidor, tem a nossa parcela de responsabilidade também, né? Eu não vou me recusar a fazer só porque eu também não tenho, né, um retorno financeiro muito grande, né? Vamos tentar também pesar e medir, ver o quanto eu posso ajudar, o quanto eu posso trazer. Tem algumas lojas de cosmético que recebem embalagem de cosmético de volta e a cada 3, 4 embalagens eles te dão um desconto no cosmético novo. Tem lojas de roupas que já recebem, varejistas de roupas, né, grandes varejistas que já recebem roupas para encaminhar para doação, eles fazem uma triagem e o que não está em condição de doar, eles reciclam, né, a fibra têxtil. Então, tem uma série de iniciativas. Isso tudo que a gente chama de economia circular, que é essa necessidade da gente ressignificar as coisas, já que a gente vive num mundo onde a gente compra muito, precisa de muita coisa para dar suporte à tecnologia que a gente usa, a nossa internet, a nossa luz, a nossa TV streaming, a nossa TV a cabo. Todo mundo quer usufruir desses benefícios, né, cada vez mais, mas aí isso gera lixo, isso gera resíduo, e aí a gente tem a nossa fração de responsabilidade aí para botar isso para fora da maneira mais adequada possível. Eu estava pensando aqui na sua fala, que esse programa a gente fica aqui, tipo Netflix, né, fazendo série. Vamos até 15 horas que a gente vai hoje, né? No mínimo, para dar um episódio. Cara, assim, porque eu fico imaginando, tem vários filmes que são bem críticos e bem objetivos com relação ao recado que ele quer dar. Eu não me lembro o nome, mas tem um filme que as pessoas têm um relógio no braço que marca o tempo que resta de vida para você. Ah, sim. Não me lembro o nome agora. Também não me lembro, mas já assisti. É fantástico. Aquilo ali é o tempo que a gente tem de vida e que a gente está fazendo o que desse tempo. E você fala assim, as pessoas têm que, né, fazer algum esforçozinho para... Cara, se a gente tivesse que pagar pelo oxigênio que a gente respira, ia ser... Você imagina, que loucura. Então, assim, por que a gente não tem o oxigênio, tem tudo, por que a gente não preserva? Por que a gente não cuida? Só... Preço do Amanhã. Hã? Preço do Amanhã. Preço do Amanhã é o nome do filme, Beto? Ah, obrigado. O Preço do Amanhã é o nome do filme. Por que a gente, então, não ajuda na reciclagem, não ajuda exatamente nesse processo para poder a gente continuar sobrevivendo? É uma coisa assim muito óbvia, né? E me parece que está tão distante de ser real. Não sei. Sei lá, vamos falar de encadeamento produtivo que você alertava aqui, que a gente não falou tanto.
Sim. Cara, a economia da reciclagem, os impactos produtivos, emprego, competitividade, são 11 bilhões que poderiam estar sendo movidos, mais de 11 bilhões, mais de 40 mil empregos. O que você traz aí sobre esse impacto que isso está se falando em estado do Rio de Janeiro? O que você traz de explicação, de detalhes para a gente talvez facilitar o nosso entendimento sobre isso? Uhum. Bom, como é que a gente fabrica produto novo, produto virgem? A gente tem as indústrias extrativistas que vão extrair lá aquele montão de minério de ferro, aquele montão de areia, aquele montão de petróleo para transformação em plástico. Isso vai indo para a cadeia produtiva, né? Vai diminuindo, vai sendo transformado até você ter um montão de produtos novos. No caso da reciclagem, a gente não tem um único lugar onde a gente extrai esse montão de material reciclável. Esse material reciclável está pulverizado, ele vem um pouquinho da casa do Cláudio, um pouquinho da casa do Beto, um pouquinho da casa do Renato, um pouquinho da minha casa, né? Então ele vem de pouquinho em pouquinho. Então existe uma complexidade, né? Como é uma cadeia ao contrário, ela é reversa, você tem que juntar esse material todo num ponto de concentração, preparar esse material, né, separar ele por tipo, por qualidade, por densidade, enfim, uma série de características desse material, distinguir o que serve para reciclagem do que não serve, porque ainda vem muita coisa misturada, o que é natural também, afinal são produtos que a gente já usou, né, já é no pós-uso, é no pós-consumo, separar, e aí sim, juntar, formar esse volume grande, para a gente poder entrar numa indústria de transformação. A indústria da transformação, que faz o plástico reciclado, que recicla o papelão para fazer papelão de novo, que recicla o caco de vidro para fazer novos vasilhames, novos utensílios de vidro, ou a indústria metalúrgica e siderúrgica, que vai fazer lá os materiais metálicos, né, novos, não dá para chegar de pouquinho em pouquinho e transformar. Eu preciso de um grande volume. Então, para a gente ter esse grande volume, a gente tem o encadeamento produtivo da reciclagem, que são os vários elos da cadeia da reciclagem que vão juntando, separando, distinguindo esse material para poder chegar lá na porta da indústria e a indústria ter condição de enfiar aquilo no silo de produção e fazer aquela transformação. Então, isso começa desde o catador de rua, o catador individual, aquela cooperativa de catadores, pequenos empreendimentos de transformação inicial desse material, muito provavelmente é o caso desse empreendimento que você comentou, das mulheres que fazem a transformação do óleo vegetal, é o caso do caminhão de ferro velho que passa pegando um ou outro material, ele vai levar para um galpão para fazer aquela triagem inicial e ele vai vender para um próximo. Esse próximo vai juntar, vai separar esse material e vai vender para um outro intermediário, até isso chegar na indústria de transformação em volumes grandes. Então, para esse encadeamento resistir, precisa de muita resiliência, porque eu preciso que nada dê errado, tudo dê certo, até chegar nessa indústria que vai comprar e vai transformar esse material. E é isso que a gente, pelo mapeamento de recicláveis, chama a atenção aqui no estado do Rio. Esse meio de cadeia, todos esses intermediários, eles também precisam de incentivo para sobreviver no estado do Rio. Senão, o que acontece? A indústria não encontra onde comprar aqui no estado do Rio, aí eu trago metal lá de São Paulo, eu trago vidro de Goiás para poder reciclar, aí o vidro vem de caminhão, cruzando o Brasil inteiro, até chegar aqui, sendo que a gente está gerando vidro pós-consumo aqui no estado. Ele só não está chegando na outra ponta. Então, quando a gente fala lá no mapeamento que a gente precisa estimular o encadeamento produtivo da reciclagem, é olhar quem são esses negócios, quem são esses empreendedores, identificar, eles estão formais, estão formalizados, eles têm documentação, eles conseguem atuar legalmente, emitir notas fiscais. O que eu posso fazer para ajudar esse estabelecimento a se formalizar, a ser um empreendedor formal aqui dentro do estado, e gerar emprego, gerar renda. E aí a gente vai olhando, e aí o nosso mapeamento tem lá literalmente um mapinha, né, onde a gente bota pins em todos os empreendimentos que já estão formalizados, mostra onde eles estão concentrados, para mostrar para o formulador de política pública, né, onde que a gente pode estimular ainda mais para a gente ter novos negócios
funcionando aqui no nosso estado. Ah, perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse um pouco, e assim, nós marcamos até 8h30. Você tem mais 10 minutos aí, pode ser? Tenho, com certeza. Então, tá bom. Porque assim, quando a pessoa faz o que gosta, né, que ama o que faz, não se importa, né? Você se O tempo passa rápido. passa rápido, você se dispõe a estar aqui desde cedo com a gente, eu acho isso fabuloso. As soluções baseadas na natureza, que assim, você traz isso de forma também bem, bem interessante. Em que ponto estamos nessa fase desse discurso de biodiversidade e desenvolvimento? Porque assim, me parece que algumas, não sei se é porque sai mais caro, aquela coisa que a gente falava mais cedo. Qual é o gargalo, qual é o problema da gente usar? Tem empresa que me parece meio que receosa, não sei se é impressão minha, com relação a esse sistema de solução baseada na própria natureza. Como que você explica assim, a posição do estado do Rio diante dessas pesquisas que foram feitas? Tá bom. Bom, vamos lá. Solução baseada na natureza, né, em linhas gerais, nada mais é do que você imitar o que a natureza faz para você obter o benefício que você precisa. Então, vamos dar um exemplo. A gente precisa de água filtrada. Então, a gente vai olhar para a natureza. Como é que as nascentes têm água potável? Por que aquela água, né, quando ela volta ali para uma nascente, ela é potável, ela pode ser, né, ela não está poluída. Porque a natureza prestou um serviço de despoluir e de filtrar, né, falando assim em linhas gerais, aquela água. E aí a gente olha para como que isso acontece e imita com a engenharia, né, com toda a nossa tecnologia, imita essa maneira de fazer o que a natureza faz. Isso é só um exemplo, tem muitas outras coisas que a gente pode copiar. Então, a gente falar em soluções baseadas na natureza é a gente aproveitar o trabalho que a natureza faz para obter o resultado que a gente quer. Vou dar um exemplo de uma empresa que fica localizada aqui no estado do Rio de Janeiro, que ela instalou um serviço de tratamento dos efluentes do escritório, né, aquele esgoto do escritório. Ao invés de fazer uma estação de tratamento de efluente, né, ali, de concreto e usando produtos químicos, né, que está ok também fazer, poderia ter licença ambiental para fazer isso, mas ao invés de fazer isso, fez com uma solução baseada na natureza, com o que chama de jardins filtrantes. Então, é toda uma instalação de um jardim, onde você faz com que esse efluente vá para esse jardim e o jardim vai fazer o trabalho de filtrar, tirar os elementos dessa água, né, que eu preciso tirar para eu poder despejar essa água para fora de novo. O jardim vai fazer esse trabalho para mim. Por que muitas empresas ainda não fazem? Porque normalmente são tecnologias mais caras, mais onerosas, principalmente para você instalar naquele momento inicial. Mas o ganho vem com a escala e com o passar do tempo. A gente vem falando muito e vem sendo disseminada muito a questão das cidades permeáveis, né? O que acontece com a nossa cidade? A gente asfaltou tudo e elas são impermeáveis. Então, a água bate, escorre e acaba causando, como você falou, que cobriu lá nos anos 2000, enchentes, né? Porque a água não tem para onde entrar dentro do solo de novo. Então, a solução baseada na natureza, ela vai trazer soluções de asfaltamento e de cobertura, pavimentação, que fazem com que a água entre por esse solo e a gente tenha menos inundações, menos enchentes. Agora, para a gente fazer isso, ou a gente faz num ambiente onde isso não está construído ainda, então eu já começo fazendo uma solução baseada na natureza, ou eu preciso fazer uma substituição, né, da pavimentação da minha cidade, do meu município, e isso demanda investimento também. Aos poucos, isso tem ganhado espaço, porque o que a gente percebe é que isso vai evitar um custo futuro, que é onde você tem enchente, você tem um custo de infraestrutura, de reconstrução, um custo de saúde da população, as perdas econômicas da população, e todo o transtorno que uma enchente causa. Então, quando a gente investe numa cidade que não tem enchente, né, isso pode ter um benefício futuro muito, muito importante. A Fijan publicou agora, antes da COP30,
na penúltima semana, uma publicação sobre soluções baseadas na natureza e como que você pode identificar como que a sua empresa ou a sua realidade está relacionada àquilo dali. Então, você pode baixar essa publicação no Observatório Firjan, botando lá no Google Observatório Firjan, soluções baseadas na natureza, você encontra essa publicação. Carolina Zoccoli, não, você falou uma coisa interessante. Você olha para São Paulo, por exemplo, não só... São Paulo é um exemplo clássico, né? Não só é uma cidade impermeável, como destruíram todos os córregozinhos, né? Os valõezinhos ali, para poder ser habitada. Aqui em Campos, por exemplo, a nossa história aqui é uma planície alagadiça fabulosa. Se você for pesquisar, nós temos 1.470 quilômetros de canais feitos à mão. Uma obra fabulosa, fantástica. Os canais aqui hoje são chamados de rios. É uma coisa incrível. E isso foi feito lá no início pelo chamado DNOS, onde tinha aqui uma planície totalmente alagada, muito alagadiça, qualquer chuva e tal. Foi feito e hoje habitamos aqui de forma legal. Mas assim, nós mudamos as características. Por enquanto, não houve esse crescimento como São Paulo por aqui, mas sim, se um dia houver, seguramente. Aliás, nós já temos problema aqui num bairro nobre da cidade, que é a Pelinca. Lá choveu, alaga tudo. Um desses canais tem que estar limpos, certinho, direitinho, senão alaga mais ainda, é feio. Mas mesmo estando limpo, alaga muito. Então assim, a rua lá de casa é de paralelepípedo. Toda hora, você sabe essa coisa de trabalhar em rádio, o prefeito vem aqui, vereador, todo mundo, pede lá, Cláudio, para asfaltar a nossa rua. Rapaz, isso é o maior problema que você vai arrumar. Vai encher nossas casas de água. Segundo, os carros vão passar correndo, você vai pedir para colocar... aumenta a velocidade, verdade. Aí você vai pedir para colocar quebra-mola, a prefeitura não coloca aqueles tachões, os carros vão passar sobre os tachões correndo também, vão trincar a sua casa. É um negócio muito doido, mas vai convencer o povo de que não é. Mas de novo é o hábito, né? A gente está acostumado com uma possível benefício, né? Um conforto, uma conveniência. A gente só precisa tomar conhecimento de qual a consequência dessa conveniência também para a gente, né? Tem outras consequências, tem o lado bom e o lado ruim, né? Que a gente precisa botar na balança, né? Você vai assim meio que como você tocou na COP30, vamos falar de COP30 para a gente fechar, pelo menos. Assim, você vai meio que como desbravador aí nessa mata, vai dando as suas facãozadas aí, aqui, ali, para convencer um, para convencer outro, mostra os números, um dia a gente chega lá. Não sei se a gente consegue convencer essas pessoas mais experientes, mais idosas, sobre o que de fato, né, está acontecendo com o mundo. E ainda tem os negacionistas, né? Porque se não bastasse todo o problema por si só, ainda tem os caras que são do contra, que vêm... E o pior, como um líder mundial, que é o Trump, que é contra, e ele fala que não existe aquecimento nenhum, que isso é uma fábrica de dinheiro. Como se as guerras que os Estados Unidos participam não fosse uma fábrica de dinheiro, né? Enfim, mas vamos lá, como é que, e seguindo nessa coisa das soluções baseadas na natureza, o que você vê de fato, e a sua análise assim bem técnica sobre a COP30, deixa o Brasil numa condição bacana perante o mundo, ou ainda estamos engateando com as soluções que nós temos aqui baseadas na natureza? Bom, a COP ela foi realizada na Amazônia por um motivo, né, que é para trazer pessoas de outras realidades e dar uma mostrada na prática no que significa a Amazônia, o que significa o clima na Amazônia, né, o microclima ali da Amazônia, né, porque não vivendo isso, não entendendo o que é uma cultura e uma economia da floresta, é muito difícil de você
criticar sem saber do que você está falando, ou de você querer copiar uma solução sem você ter essa noção. Então, a COP ela foi realizada na Amazônia, né, para trazer o centro das discussões para o coração da Amazônia e trazer essas lideranças globais para dentro dessa realidade, para elas terem uma vivência ali, uma experiência, ainda que curta, mas do que seja essa realidade. Em termos de soluções, o Brasil tem muitas soluções extremamente importantes para a economia de baixo carbono. Primeiro que muitas das nossas atividades econômicas, quando comparadas com a mesma atividade realizada em outro lugar do mundo, elas são extremamente eficientes. É o caso da siderurgia, por exemplo. A produção de aço no Brasil é uma das produções mais eficientes em carbono do mundo, porque a gente tem uma matriz energética muito favorável. A produção de aço ela consome muita energia. A gente está falando de uma matriz energética brasileira que é uma matriz limpa, né, que consome pouco, que emite pouco carbono, e por isso a nossa siderurgia está numa posição muito favorável quando comparada com a siderurgia mundial, assim como outras atividades aqui. Eu citei a siderurgia, mas outras atividades também. Então, definições relacionadas à redução de carbono no mundo vão sair. Se não dessa COP, de uma seguinte, isso vai acontecer. O processo de tomada de decisão da COP, ele não começa e termina na mesma COP. São várias conferências anuais, onde você vai dando cada vez um passinho mais à frente, um passinho mais à frente. Então, temos aí mais uma semana de conferência ainda é um pouco cedo para afirmar, mas é muito provável que a COP termine com uma definição mais clara do que vai ser o mercado global de carbono, que falando muito, muito rapidamente, você dizer assim, você tem as atividades que emitem muito carbono e as que emitem pouco carbono. Essa que emite muito vai comprar crédito da que emite pouco para poder compensar as suas emissões. E o Brasil tem grandes oportunidades de vender créditos de carbono, porque a gente tem atividades como, por exemplo, o tratamento do lixo orgânico, onde você capta o gás que é gerado ali da decomposição do lixo orgânico, trata esse gás e mitiga, diminui as emissões. O Brasil tem muita oportunidade nisso. O Brasil tem muita oportunidade de venda de crédito de carbono da produção de gado e de suínos. Então, também é uma atividade onde a gente pode vender carbono. Atividades econômicas baseadas em florestas plantadas para economicamente ativas, né, gerando ali material, gerando biomassa para a gente fabricar produtos. A gente tem essa possibilidade, isso tudo, inclusive, no estado do Rio de Janeiro. Essas 3 atividades que eu mencionei, muito potencial no estado do Rio de Janeiro, inclusive no Norte Fluminense, bastante, inclusive, no Norte Fluminense. Então, eu acho que a gente tem que ter uma expectativa positiva, né, né, os olhares para a questão da mudança do clima, eles estão baseados na ciência, né, então a gente tem muitos estudos que dão subsídio, que mostram o que precisa ser feito, isso já está claro, já está definido, precisamos reduzir as nossas emissões de carbono. Onde é possível fazer isso? Na atividade A, B, C, D, E. Essas atividades, muitas existem no Brasil, e a gente vai ter uma oportunidade de contribuir para a redução de emissões global como o Brasil. Essa é a nossa potencialidade. O estado do Rio de Janeiro também tem essa potencialidade. Eu estou bastante positiva, né? Agora, com a expectativa nivelada de que não vai resolver tudo agora em novembro, né? A gente tem que ter a noção de que é um tema extremamente complexo. A gente está falando de geopolítica global, né? Como você mesmo trouxe, você tem nações que têm uma posição, outras nações têm outra. Você tem nações que claramente têm uma posição contrária, mas você tem as intermediárias também. Existe uma disputa ali né? Porque cada um quer ter o benefício para si próprio também, para a sua economia, para a sua população. Então, é uma discussão e um alinhamento muito complexo, mas já vimos sair na COP, né, agora na semana passada, por exemplo, um plano global para atuação na área de saúde primária. Então, como é que você atende de uma forma adequada as demandas de saúde relacionadas aos desastres climáticos, às enchentes, aos ventos fortes, né, às questões de
Como é que você articula a defesa civil com o atendimento primário e saúde para dar um atendimento adequado a essas pessoas? O Brasil acabou de lançar um plano para isso, já com adesão de muitos países. Então, estamos vendo as coisas acontecerem. Nós somos da Rio 92, né? Verdade. Importante contribuição, sim. E as críticas vão acontecer sempre, os negacionistas vão existir. E como disse você, e eu estou aprendendo agora a lidar com isso, tudo bem, é o mundo, tudo bem. Vamos fazer o que é correto a nossa parte e deixa os haters, deixa os negacionistas, os terrasplanistas. O cara quer acreditar que a Terra é plana, tudo bem, deixa isso. Desde que ele não queira me convencer, né? E que ele, se estiver fazendo... Faz parte, né? Todo grupo tem as suas diferenças, né? A questão é a gente focar. O que foi definido, o que está baseado em ciência, o que as empresas vão ter que fazer, o que né, os governantes vão precisar fazer, e como que eu posso fazer isso de forma a também trazer um benefício para a minha população, para a minha localidade. Então, existem muitas soluções, e dá para a gente seguir um caminho ali bem interessante onde a gente vai estar num mundo ambientalmente mais adequado, uma melhor qualidade de vida e qualidade de saúde para as próximas gerações, e com a consciência tranquila também de que a gente fez a nossa parte. Carolina, quero muito, não só te agradecer, mas quero muito conversar com você outras vezes. Espero que você tenha... Eu quero ir aí no estúdio da próxima vez. Então pronto. Então tá convidado. Vamos tomar café, que é o que a gente faz de melhor. Pode ter certeza, tem um café aqui muito bacana. Vem para cá, vai ser um prazer te receber aqui. Espero que você tenha gostado e que faça deste programa aqui, né, sempre que precisar, janela de divulgação, de informações aí tanto para a gente aqui, para você aí, para o Firjan, para a Firjan, enfim, né, que a gente possa criar aqui um vínculo de tentar convencer. E é aquilo que eu falo sempre, eu saio de casa assim, se eu conseguir, né, ajudar uma pessoa hoje, já valeu o meu dia, né? Se a gente conseguir convencer uma pessoa a não jogar mais lixo de qualquer maneira na rua, não colocar o lixo nem sequer na hora errada, né? Para o lixo não ficar aí remando à noite, um dia, até o caminhão voltar para colher na hora certa. Então, né, isso já vai ajudar muito, eu já fico feliz. Espero que você tenha gostado também. Obrigado pela sua presença, foi um prazer imenso conversar com você. Não, foi ótimo, eu te agradeço muito pelo espaço. Eu acho que é tão importante, o rádio é um veículo extremamente importante, né? E a gente ter tempo também para aprofundar alguns assuntos, hoje em dia é tão difícil, né? Então foi um prazer muito grande estar aqui, poder conversar abertamente aqui sobre os assuntos que a gente trata com tanto zelo lá na Firjan, e eu pessoalmente, né, na parte de sustentabilidade também. Achei muito legal e estamos à total disposição para voltar muitas vezes. Legal. E que se não gostou, zanga com Simone. Foi ela que me deu o seu contato. Tá, pode deixar. Mas não é o caso, eu realmente gostei. Tá legal, Carolina Zócoli. Um abraço. Obrigado a você, outro. Carolina Zócoli é especialista em sustentabilidade da Firjan, conversando com a gente ao vivo. Sabe, tá aí ainda, Carolina? Eu não tô te vendo aqui. Você já tá aí ainda? Tô tá, aqui. Peraí, então, só um segundo mais. Eu tô muito enrolado, né? Peraí, menina, é que aqui, ó, legal, quer ver? Você vai gostar. O Renato Carvalho colocou aqui, ó, fiz contato com a Associação Marias da Baixada. Como moro em um condomínio de apartamentos, quem sabe não fazemos uma campanha para recolhimento de óleo usado? Aí. Poxa, aí, Renato, vamos encabeçar isso aí no seu prédio, hein? A gente começa assim, de um em um, você conseguir 1 ou 2 vizinhos, já vai ter volume legal para encaminhar para essa associação. Vamos dominar o mundo ainda. Calma. Vamos sim. O mundo é nosso. É nosso. Obrigado, Carolina. Bom dia para você. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua companhia, Renato, a todos. A gente volta amanhã, às 7 horas da manhã. Alberto Ágio, amanhã é nosso convidado, o Aloysio Abreu Barbosa vai estar com a gente aqui nessa bancada, vai ser difícil de tolerar, porque o Flamengo é líder agora de novo,
Eita, meu Deus, mas vai estar com a gente aqui. A gente volta então amanhã. Obrigado aí pela companhia. O Folha no Ar tem oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Se o seu plano de saúde não combina mais com você, venha para a Unimed Campos e garanta condições especiais para portabilidade. Quando o assunto é saúde, sua família ou sua empresa merece.